Você já fez uma compra e depois se arrependeu de ter comprado? Quem nunca fez isso, não é mesmo? Se isso tem acontecido com frequência na sua vida, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como parar com esse comportamento e salvar as suas finanças. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje eu vou te trazer 10 dicas de como você evitar compras por impulso. Para a gente entender um pouco esse processo da compra por impulso, a gente tem que entender o que acontece, né? Quando você compra por impulso, na verdade você está comprando geralmente de forma muito rápida, sem pensar ali naquelas consequências do que aquele seu ato vai gerar. Essas compras normalmente você não vai pensar se você tem dinheiro suficiente para pagar, se você está tirando o dinheiro que seria para outra compra, você acaba realizando aquela compra ali naquele momento. Então é aquela compra que você não tem controle ali da sua vontade, né? Você simplesmente tem uma vontade muito forte, quase que incontrolável de comprar e acaba comprando sem pensar nas consequências que essa ação vai gerar na sua vida. E aí a gente tem que entender também por que muitas vezes nós tomamos essas decisões e nós agimos dessa maneira. E se nós formos analisar, historicamente, nós brasileiros, né, vivemos um contexto de um período muito grande de inflação. Então, quando a gente vive um período de inflação muito alta, o que acontece? Você vê uma oportunidade de comprar um produto aqui hoje e se você não compra, pode ser que daqui a algumas horas ou no outro dia, esse produto já tenha duplicado o valor. Então, vivendo nessa situação, o que a gente entende? Que surge uma oportunidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade o mais rápido possível, porque pode ser que você perca muito dinheiro se você não aproveitar essa oportunidade. Então, devido a esse contexto histórico que nós vivemos, nós muitas vezes sofremos influência disso ainda, que pode ser que você realmente não tenha vivido esse período, né? Eu peguei uma pequena parte dela, se lembro da minha infância, dessa situação onde o dinheiro se desvalorizava rapidamente, né? Algumas trocas de moedas e também o valor de alguns produtos que custavam um valor X e de repente já custavam um valor muito maior, né? No outro dia ou quem sabe na outra semana. Então, essa situação de você acreditar que se você não aproveitar essa oportunidade, você vai estar gastando dinheiro, né? Ou seja, você pode perder muito dinheiro lá na frente, pode fazer com que você compre por impulso. E aí depois nós tivemos um período, né, de uma estabilidade maior em relação à nossa moeda. E com isso também veio uma facilitação do acesso ao crédito, né? Muitas pessoas hoje têm muito mais acesso ao crédito do que anteriormente. Então, olha só a mistura desses contextos. Inicialmente, uma inflação alta com uma frequente elevação dos preços, né, onde você tinha que aproveitar as oportunidades para poder economizar. Depois, a gente teve aí uma estabilidade em relação à moeda e um acesso ao crédito de forma facilitada. Só que esse processo, ele ainda não foi internalizado por muitos brasileiros. Ou seja, ainda não se criou o hábito de evitar a compra no momento, né? Evitar aquela compra por impulso para poupar para o futuro. Anteriormente isso não fazia muito sentido, né? Não fazia parte da realidade dos brasileiros. Só que hoje nós temos essa possibilidade, nós podemos nos organizar para fazer isso. Só que você só vai conseguir fazer isso quando isso se tornar um hábito na sua vida. E é interessante, eu quero chamar aqui a atenção de vocês para que a questão de poupar, evitar a compra por impulso é um hábito que você vai criar. E como que a gente estabelece um hábito? Quando você faz aquela mesma coisa por diversas vezes, né? Alguns especialistas falam que a partir de 21 dias que você pratica aquela mesma ação, você cria um hábito. Mas também tem outros que falam que o hábito ele vai ser instaurado na sua vida pelo tempo que for preciso. Então você vai repetir isso até que isso se torne algo de certa forma automático, né? Que você consiga fazer de uma forma tranquila, sem gastar realmente muita energia para realizar aquilo. Ou seja, isso se torne parte
da sua rotina. Então, se você ainda não tem hoje ainda consciência disso, do hábito que você precisa instaurar, é importante que você entenda o contexto que vem influenciando essas suas atitudes de compra por impulso, porque a partir do momento que você tem compreensão do que você está fazendo, aí sim você consegue mudar isso, porque você vai entender a causa e vai atuar, né, na forma de fazer um ajuste para que você tome decisões mais assertivas e, nesse caso, como a gente está falando, comprar de forma consciente, comprar o que você realmente precisa, né, e evitar essas compras por impulsos, que tem sido um dos principais fatores que tem destruído a vida financeira das pessoas. Então, as pesquisas mostram que as pessoas constantemente estão endividadas, né, vivem aí um padrão de vida fora da sua realidade, diferente do que realmente podem pagar. E um dos fatores que influenciam muito essa situação é exatamente a compra por impulso. E aí, depois que nós entendemos esse contexto, entendemos um pouco o porquê nós tomamos essa decisão, ou seja, agimos dessa forma por impulso, vamos então às 10 dicas de como você mudar esse comportamento. A primeira dica é você se perguntar: eu realmente preciso disso? Quando você vai comprar por impulso, você não se questiona. É algo rápido, então você não para pensar. Então a primeira dica é você parar e se perguntar: eu realmente preciso desse produto? Eu realmente preciso comprar isso? Porque com essa primeira resposta, é bem provável que você já consiga eliminar a compra de itens que você realmente não tem necessidade e você evita comprar por impulso. Porque simplesmente esse ato de você parar e refletir um pouco já vai trazer um pouco de controle para você. Então, antes de realizar qualquer compra, se questione se isso realmente é simplesmente um desejo ou se você está simplesmente passando em lugar ver algo porque é bonito, porque você gostou daquilo naquele momento ou se realmente é uma necessidade. E se no momento não for uma necessidade, o indicado é que você não compre. Mas essa pergunta cria o hábito de sempre se perguntar todas as vezes que for realizar uma compra. E se a resposta for não, automaticamente você já não realize a compra. E aí, vamos lá então para a segunda dica. A segunda dica, você vai fazer o seguinte: você se perguntou, tá, então eu posso saber que eu realmente preciso disso, né? Você respondeu sim para a primeira pergunta, e aí você vai perguntar o seguinte: precisa ser agora? Isso que eu preciso tem que ser nesse momento? Porque nesse momento pode ser que você não tenha o valor suficiente para pagar. Pode ser que nesse momento esse produto não esteja no valor mais acessível para você comprar. Então você tem que perceber se esse é um momento adequado, mesmo que seja uma necessidade. E aí eu quero trazer para vocês que eu já passei por essa situação, às vezes dentro de uma loja mesmo. Estava lá, gostei do produto, era algo que eu realmente precisava comprar, né? Era uma necessidade minha. E aí eu comecei com o produto na mão ali, comecei a pensar um pouco. Tá, mas tem que ser agora? Eu preciso, mas eu consigo resolver isso de outra forma, por um período um pouco maior e até conseguir juntar o dinheiro? Se eu comprar nesse momento, qual a influência disso realmente dentro do meu orçamento? Eu lembro que estava próximo ali de encerrar o mês, então o meu orçamento já estava bem limitado, né? Já tinha gastado os valores que eu poderia ali para aquele mês, e se eu realizasse a compra naquele mês, eu estava extrapolando, né, o limite que eu tinha delimitado ali para as minhas compras. Então, o fato de ter pensado naquele momento quais eram as consequências que teria e pensei em qual era o momento do mês que eu estava comprando, me fez deixar o produto, sair da loja, voltar para casa, porque eu entendi que eu precisava, mas que eu conseguiria aguardar mais uma semana ou 2 semanas para realizar aquela compra de forma que caberia dentro do meu orçamento, não me traria, né, um prejuízo ali dentro de uma desorganização nas minhas finanças, até mesmo, quem sabe, deixar de pagar outras compras. Porque quando você faz essa compra sem planejamento, é bem provável que esse dinheiro, se ele não estava planejado, você vai acabar retirando de outra compra ou de outro gasto que você já possui, de outra despesa, que às vezes é até mais importante do que aquela compra
compra que você está fazendo naquele momento. Então, se você decidiu que realmente é algo que você precisa comprar, é uma necessidade, entenda se é o momento adequado ou não para você comprar. Quando você tomar essas duas decisões, você vai ver que a sua vida financeira já vai dar uma organizada, porque muitas compras vão ser evitadas, porque você tem consciência agora do que você está comprando. E a terceira dica é para você cuidar com a facilidade. A facilidade de comprar, como eu falei no início, né, uma facilidade de acesso ao crédito é algo positivo, mas também pode ser algo negativo, quando essa facilidade te motiva a gastar mais do que você realmente pode. E como isso acontece? Você tem a facilidade, quem sabe, de comprar pela internet, né, um simples clique aqui, você acessa um site e consegue realizar a compra do produto que você deseja. Então você não tem nem aquela dificuldade de ter que sair de casa, de ter que ir procurar esse produto. Então, a compra pela internet é uma facilidade. Outra coisa também que facilita é você ter acesso a esses produtos com promoções, né, ou formas de parcelamento. Então, tome cuidado com essas facilidades que inicialmente parecem ser uma vantagem, mas que acabam prejudicando a sua vida financeira. E aí eu quero compartilhar mais uma coisa com vocês em relação a isso, é que eu era cadastrada em vários sites, né? Então, os sites que tinham produtos, aquelas coisas que eu costumava comprar com frequência, eu fazia cadastro e eu recebia e-mails constantemente com promoções dessas lojas. Todas as vezes que eu abri um e-mail e via aquela super promoção e eu sabia que simplesmente um clique poderia realizar a compra, porque muitas vezes o seu cartão ele fica até cadastrado ali, né, naquela loja, você não precisa nem alimentar com os dados do seu cartão. Simplesmente você clica ali em comprar e a compra já foi realizada. Fique atento se você não tem caído nessas armadilhas e use isso a seu favor. A facilidade, né, ela pode ser usada a seu favor, claro, é muito bom quando você precisa de um produto, quando você tem necessidade de um serviço, você consegue de forma rápida, mas é preciso entender que isso pode se tornar uma armadilha também quando isso te estimula a gastar mais do que você pode. Fique atento com esse detalhe. E agora então nós vamos para a quarta dica, e essa eu acho muito interessante a gente se atentar, porque muitas vezes nós não percebemos porque são os pequenos gastos. Então fique atento com os pequenos gastos, porque quando você vê uma compra que o valor é alto, é muito mais fácil de você resistir a essa compra, porque você pensa, não, esse valor é alto, eu não tenho condições de realizar esse pagamento. Imagine que você vai comprar algo que custe, quem sabe, R$200. Naquele momento você pensa, R$200, eu não tenho esse valor agora, você consegue pensar assim. Só que quando custa R$20, você para pensar dessa maneira? Normalmente não. Então, esses gastos menores, diários, né? Você gastou R$10 aqui, 20, 30, 40, R$50, que parecem ser gastos pequenos, você acaba durante um mês gastando muito mais do que aquele valor que você disse não porque você achava que era um valor alto. Então, esses gastos pequenos, nós normalmente não temos a tendência de considerá-los. E ao final do mês, isso faz um estrago no nosso orçamento. Sempre que você for realizar um gasto pequeno, você imagine, se for R$20, poxa, em 10 meses, se eu guardar R$20, já são R$200 que eu gastei ou que eu poderia ter economizado. Todas as vezes que você for realizar um gasto pequeno, faça o cálculo disso por, quem sabe, 10, 12 meses, para você ter consciência de que é um valor pequeno, mas que no final vai se tornar um montante interessante e que vai fazer muita diferença aí dentro do seu orçamento. Quando você não limita os valores que você vai gastar diariamente, você acaba gastando muito mais do que você imagina. Então, se você não tem o controle hoje de quanto você gasta diariamente, crie o hábito de anotar os seus gastos todos os dias até você ter consciência de quanto esses gastos pequenos está comprometendo o seu orçamento. O segredo de toda a situação é você ter consciência do que você está fazendo. Porque quando você não tem consciência, você não tem condições de mudar essa situação. Porque se você não entende o que está acontecendo, como é que você vai mudar? Então, em todos os aspectos, todas as horas que você for realizar uma compra, sempre se questione, sempre traga à consciência aquilo que você está fazendo, porque dessa maneira você vai tomar decisões muito mais assertivas. A quinta dica também é muito importante você considerar, é para você tomar cuidado com as suas emoções.
Muitas vezes nós buscamos as compras para nos compensar, porque o ato de comprar acaba te dando ali um prazer, né? Cientificamente comprovado que quando você realiza uma compra é liberado hormônios que trazem a sensação de alegria ali para você naquele momento. Só que essa alegria ela é momentânea quando você faz uma compra sem pensar nas consequências dela. Então, se você está comprando hoje por impulso para compensar a sua tristeza, para compensar a sua raiva, né? Então, analisa qual o motivo que tem te levado a realizar as compras. Quando você compra motivado por emoções negativas, isso pode se tornar um vício, porque essas emoções elas vão se tornar um gatilho. Como isso acontece? Um gatilho é algo que todas as vezes que acontece aquilo, desperta em você outra ação. E aí, então, se você está triste, você vai despertar para realizar a compra. Se você está com raiva, você pode também ir ali despertar a questão e comprar. Então, acaba que todas as vezes que você vive essas emoções, você vai acabar comprando para suprir, né, para tentar, de certa forma, compensar essas emoções negativas que você está vivendo. Para um pouquinho aí e analisa. As suas compras, elas têm sido motivadas por suas emoções negativas? Você tem comprado para tentar suprir essas necessidades emocionais que, na verdade, você deveria suprir resolvendo os problemas que tem causado, que tem motivado você ter essas emoções, ou quem sabe buscar até mesmo uma ajuda de um especialista, né, para cuidar aí das emoções que você está vivendo? Então, fique atento, se questione quais são os verdadeiros motivos que têm levado você a comprar. A sexta dica é algo que realmente tem feito um estrago na vida financeira de muitas pessoas. As pesquisas mostram que a maior causa do endividamento no Brasil hoje é devido ao cartão de crédito. Então, tome cuidado com o seu cartão de crédito. Ele pode ser o seu aliado ou o seu vilão. E lembrando que o cartão de crédito é simplesmente uma modalidade de pagamento. A maneira como você vai administrar, ou seja, como você vai utilizar o seu cartão de crédito, é que vai definir se ele é seu aliado ou vilão. Ou seja, você tem o controle sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, ao falar de cartão de crédito, colocam como se o cartão de crédito por si só já fosse o maior inimigo da vida financeira da pessoa. E na verdade não é isso, você tem o controle sobre ele, é importante você saber disso. E aí você precisa ter uma estratégia para utilizar o cartão de forma adequada. Inicialmente eu usava o cartão como meu inimigo, porque eu utilizava o cartão quando eu percebia que o meu orçamento ali já estava comprometido, né? Eu não tinha mais dinheiro para comprar, então eu pegava o cartão de crédito e utilizava para comprar algo que eu não tinha mais dinheiro para comprar, ou seja, o cartão de crédito era usado quando o dinheiro acabava. E se o dinheiro acabou, é mais do que claro de que você não pode comprar aquele produto, ou seja, você não tem condições de comprar aquilo naquele momento. Lógico que uma das opções também do uso do cartão de crédito é você comprar algo maior, quem sabe fazer um parcelamento, mas fazendo todas as considerações se isso realmente é válido, né? Se fazer o parcelamento vai ser algo ali que vai contribuir para o seu orçamento, ou seja, você pode comprar sem juros, ou se não, se você está comprando com um parcelamento com vários juros, isso não é interessante realizar a compra dessa maneira, mas claro, você pode comprar parcelado, algo que você demoraria muito tempo para comprar, e aí você acaba antecipando essa compra, mas fazendo um planejamento adequado. Então, quando você for usar o seu cartão de crédito, você tem que considerar se esse valor que eu vou comprar, ele cabe dentro do meu orçamento, porque não faz sentido e não é correto você utilizar o seu cartão de crédito como uma extensão do seu salário. Ele simplesmente é um facilitador na hora de realizar as compras. E eu falo um facilitador até mesmo para você fazer um controle. Eu particularmente não gosto de ficar anotando os gastos, né? Quando eu falei ali no início para você anotar os gastos, é para até você ter consciência de como você está gastando, para você entender esse processo. Depois que você entendeu, você vai limitar o valor que você vai ter com cada despesa. Então não precisa você ficar anotando cada cafezinho que você tomou na rua, depois que você tem consciência de que você tem um valor X para gastar com essas despesas. Então,
eu realmente não faço essa despesa diariamente, então eu concentro todas as minhas contas no cartão de crédito. Então isso facilita, porque para eu ter controle é só acessar ali no meu aplicativo, no meu celular, e eu já sei quanto que eu gastei naquele momento, né? Qual é o valor que eu tenho disponível para utilizar ainda. Então isso me ajuda muito no controle. Só que esse valor, ele é limitado. Eu sei quanto que eu posso gastar com lazer, quanto que eu posso gastar com alimentação. Então tá tudo limitado, né? Eu já fiz, já delimitei quanto que eu vou gastar com o cartão e não simplesmente saio gastando sem ter limite, sem ter controle de quanto eu posso gastar ali por mês. Eu sei que aquele valor que eu gastar, eu tenho valor suficiente para pagar no mês seguinte. Então toma cuidado com a maneira como você está utilizando o seu cartão de crédito e comece a utilizá-lo da maneira adequada. E aí, se você, já vou para outra dica aqui, e se você ainda não tem controle com o seu cartão de crédito, o indicado é que você pare um período de comprar com cartão. Deixe o seu cartão de lado e comece a comprar à vista, porque isso vai trazer uma consciência para você. É muito mais difícil para a gente pegar as cédulas e entregarem ali, porque você tem noção do quanto que você está gastando, do que simplesmente passar um cartão de crédito. É muito mais fácil você comprar algo no cartão, você não tem nem a sensação de que está pagando aquele produto, do que você tirar o dinheiro e pagar ali. Aquilo traz um processo de conscientização para você. Então, se você ainda não tem essa habilidade, não criou esse hábito de administrar o seu cartão, então eu indico que você faça isso, faça esse controle comprando por um período com dinheiro até você ter consciência realmente dos seus gastos e poder utilizar o cartão de uma forma muito mais consciente. A 7ª dica é a seguinte: se você tiver que comprar, então aproveite as promoções. Como você vai fazer isso? Muitas vezes você compra por impulso aproveitando simplesmente a promoção, não considerando que aquilo é algo que você precisa ou não. Você vai inverter essa situação. Primeiro, você vai fazer um levantamento do que você realmente precisa. E se você precisa e é o momento adequado para comprar, então procure o produto que está em promoção. Além de você estar comprando algo ali que realmente para suprir a sua necessidade, você ainda vai estar economizando. Então essa dica ela é bem simples, mas é um simples fato de você inverter a maneira como você está fazendo hoje. Quando você está comprando simplesmente porque é uma promoção, você não está economizando, você está, na verdade, gastando um dinheiro que você não precisaria gastar porque é algo que você não tem necessidade. Então, você não está economizando. É bom que isso fique bem claro. Agora, quando você precisa, você já sabe que precisa daquele produto e você aproveita uma promoção, aí sim é economia, porque você pagaria um valor maior por aquele produto e você está, na verdade, pagando menos. Logo, você está economizando. Então, quando você for comprar, aproveite as promoções. A 8ª dica é uma dica que parece ser simples e aparentemente todo mundo faz, mas isso não é verdade. Muitas vezes você não compara os preços antes de você realizar uma compra. Então, a 8ª dica é: compare e pesquise os preços antes de você fechar a sua compra, porque nós temos uma diversidade de preços, o mesmo produto sendo oferecido por vários preços em diferentes lojas. Quando você compara mesmo até o preço de um produto na loja física com o produto que você compra na internet, acaba muitas vezes sendo mais barato. Então, antes de você realizar essa compra, faça uma pesquisa, e essa pesquisa ela pode ser, direto no ambiente onde você está. Por exemplo, se você está no shopping, vai em algumas lojas ali que estejam oferecendo esse produto, ou na comodidade da sua casa, você entra no site, na internet, são vários sites que tem disponíveis para que você possa colocar ali qual é o produto que você quer e você já obtém aí o resultado de qual loja está oferecendo esse produto pelo valor mais acessível. E aí você pode comparar também a questão da qualidade do que você está comprando, porque pode ser que tenha um produto que seja similar, que atenda ali a sua demanda e esteja muito mais barato, simplesmente porque talvez não é um produto da marca X ou porque uma loja está oferecendo em promoção. Então, esse valor, essa questão de você procurar, em outros lugares aquele mesmo produto vai fazer com que você acabe comprando o produto mais em conta e economizando, além de
Quando você para realizar uma pesquisa, para avaliar, né, se aquele preço realmente tá o melhor, e aí você acaba então evitando o impulso, porque esse momento de você parar e refletir, comparar, quem sabe de um dia para o outro, já passou aquele momento ali de euforia e pode ser que você nem realize essa compra, porque você vai perceber no outro dia que aquilo que você queria comprar não era algo tão importante, não precisa ser naquele momento. Então, a questão de quando você pesquisa e compara já te ajuda automaticamente, tanto na hora de economizar, quanto em relação à compra por impulso também. E a nona dica é para você tomar cuidado com o efeito manada. Para pensar, será que você já comprou influenciado por outras pessoas? O efeito manada é isso, é quando você realiza uma compra porque tem outras pessoas comprando, porque acaba adquirindo um serviço, porque tem muitas pessoas adquirindo aquele serviço também. Então, todas as vezes que você é motivado, porque tem uma grande quantidade de pessoas fazendo aquilo, você está vivendo então o efeito manada. E é bem comum de acontecer isso, nós seres humanos temos realmente essa tendência a acreditar que se tem um grande número de pessoas comprando aquilo é porque aquilo é bom, se tem um grande número de pessoas fazendo aquilo é porque aquilo realmente vale a pena fazer. Então é interessante que você esteja atento aí se você não tem sofrido essa influência na hora de realizar as suas compras e acaba comprando por impulso. É bem provável, se você parar para pensar, você vai identificar alguma dessas situações, que talvez você já tenha entrado numa loja, realizado uma compra, porque tinham muitas pessoas naquela loja ali e você acabou se empolgando, as pessoas comprando bastante. Quem sabe eu visualizo aqui nesse momento uma loja, né, de sapatos, onde várias pessoas comprando vários pares de sapato e talvez você nem precise de nenhum sapato naquele momento, mas acaba saindo de lá com 2, 3 pares de sapato, porque tinha muita gente comprando e você se sente motivado a realizar aquela compra também, mesmo que você não tenha necessidade daquele item. Outro exemplo também é quando você vai a um restaurante, e geralmente restaurantes próximos, assim, você compara, né? Olha para um restaurante, aquele tá ali bem vazio e o outro restaurante bem cheio. A tendência é que a gente queira ir naquele restaurante que tá cheio, porque a gente acredita que se tem muita gente lá, é porque o ambiente é bom, quem sabe a alimentação ali é melhor também. Então a gente acaba sendo influenciado por esse fator das pessoas, da maior quantidade de pessoas. É importante você estar atento se as suas decisões estão sendo tomadas, influenciadas pelo efeito manada. E para a gente finalizar, vamos para a nossa 10ª dica, que é uma dica muito especial e importante. É para você crie um orçamento. Quando você cria um orçamento, você vai delimitar ali quais são as despesas que você tem e qual valor que você vai separar para cada tipo de despesa. Até mesmo, né, em relação à questão dos seus investimentos também, que você pode considerar dentro do seu orçamento como uma despesa. Quando você tem clareza disso, você delimita o valor que você vai gastar com cada despesa na sua vida, fica muito mais fácil de você evitar os gastos por impulso, porque você já sabe que aquele valor ele está comprometido. Então você já vai ter essa consciência de que eu não tenho esse dinheiro disponível, esse dinheiro tem sua utilidade, né? Quem sabe é para uma reserva de emergência, quem sabe esse dinheiro é para pagar aquelas despesas fixas que você já tem, quem sabe é para a realização de algum sonho que você quer fazer, uma viagem, a compra de um carro, a troca de um carro, ou comprar algum aparelho eletrônico que você deseja. Então, tenha o seu orçamento, isso vai te ajudar a fazer esse controle. E aí, quando você tem um orçamento, você pode até incluir também os valores que você quer gastar, ou seja, o valor que você quer comprar algo. Você vai separar, quem sabe, um valor ali do seu orçamento para você comprar coisas que você quer, que você deseja. Então, deixar um valor realmente livre para caso surja alguma oportunidade de algum produto que você queira ou momentos de lazer, você tem esse valor separado para isso. O seu orçamento ele vai ser o seu grande aliado na hora de fazer o controle das suas compras e evitar as suas compras por impulso. Além disso, você vai então também ter o controle de como você está gastando o seu dinheiro, porque o orçamento vai te trazer consciência disso e fazer com que você administre melhor os seus recursos. A falta de equilíbrio com seu orçamento, a compra por impulso, ela tem impedido com que muitas pessoas criem, por exemplo, uma reserva de segurança e acaba vivendo um processo de endividamento, né? Sempre tendo que recorrer a empréstimo, recorrer ao uso do cheque especial, que são produtos
caros, né? Quando você está pagando juros para utilizar. Então, esses gastos, ele pode estar impedindo você de ter uma vida financeira organizada. Tenha o controle do seu orçamento, evite as compras por impulso, aplique essas dicas que eu compartilhei com você, que eu acredito que vai fazer muito sentido na sua vida, vai fazer muita diferença, como eu trouxe para vocês aqui, porque realmente já funcionaram comigo. Eu, por um longo período da minha vida, eu fazia compras por impulso, eu não planejava antes de comprar e acabava comprando muitas vezes mal, porque eu comprava algo que não era necessário e acabava pagando caro por isso, acabava também deixando de pagar outras coisas porque o meu orçamento já estava comprometido. Então, se você quer sair desse ciclo de endividamento, desse ciclo de desorganização financeira, eu indico que você aplique essas dicas na sua vida. Você pode perceber, não são coisas difíceis de realizar, mas exige que você tenha compromisso para cumprir cada uma delas. E no processo, logo no início, pode ser um pouco mais difícil porque você ainda não tem esse hábito instaurado, mas a cada dia, a cada mês que você vai praticando, você vai vendo que isso vai se tornando muito mais fácil e acaba fazendo parte ali mesmo da sua realidade e você entende que isso é uma prioridade na sua vida, né? Você abrir mão desses gastos imediatos, tudo que não está planejado, para você ter um equilíbrio entre viver bem o presente e também poder usufruir de um futuro de uma forma muito mais tranquila e satisfatória. Eu espero que você tenha essa vida financeira organizada e tenha qualidade de vida também. Se isso que eu falei aqui para você fez sentido, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possa fazer sentido para a vida delas também. Se você gostou, deixa o seu curtir e eu já te aguardo no próximo vídeo.